Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Quimicamente Falando, eu sou o professor Jonatas e eu estou começando um trabalho aí de gravação de uma playlist exclusiva para o cumprimento do segundo bimestre de Química, certo? Então a primeira coisa, né, você que é meu aluno, a gente vai fazer o trabalho das sequências das habilidades deste caderninho aqui amarelo, né? E para você que não tem este caderno, eu estou colocando aí na descrição do vídeo o link para download, tudo bem? De qualquer forma, pessoal, nós iremos seguir as sequências deste caderno por dois motivos. Primeiro, porque é um material de acesso a todos, e segundo, porque trabalhando este caderno a gente trabalha os objetos de aprendizagem, certo? E as habilidades do currículo paulista. Então, dessa forma, a gente consegue, né, fazer um trabalho bem eficiente. Lembrando que sempre que houver a necessidade, eu estarei trabalhando com outros materiais, né, complementares também. De qualquer forma, lembra de uma coisa, está tendo aula, lancei vídeo, então abre o seu caderno e acompanhe as páginas para a gente fazer a resolução dessas atividades, tudo bem? Então nós vamos começar aqui, eu vou abrir o caderno na página 38, certo, do caderno do aluno, onde a gente dá a introdução então no segundo bimestre de Química, né, que é um assunto que é extremamente importante para nós, né, principalmente para os vestibulares, né, nós vamos entrar em pH, que é um assunto extremamente importante. O tema é a hidrosfera como fonte de materiais para o uso humano, e a gente tem que lembrar que no bimestre passado foi a atmosfera como fonte de matéria-prima, né? Então a gente falava da atmosfera e agora nós vamos falar da hidrosfera, certo? Então mais uma vez, pessoal, falamos das águas. Lembra que no segundo bimestre, no segundo ano, né, no primeiro bimestre do segundo ano, o primeiro bimestre foi basicamente sobre água. Só que aí a gente falava sobre água, aspectos mais gerais, e depois entrava na discussão, né, das soluções químicas, concentração, os cálculos, diluição. Agora nós vamos entrar em pH e vai puxar um pouquinho também equilíbrio químico, que foi o primeiro bimestre, né, a discussão do primeiro bimestre nosso de Química. Tá? Então, pessoal, na atividade 1 aqui, nós temos como tema composição das águas naturais e usos da água doce, certo? E a primeira atividade, a atividade 1A, como já é de costume aí do caderno do aluno, ele coloca aquelas questões que nós chamamos de questões prévias, né? São questões, pessoal, que você não tem que se preocupar com a resposta que você dá, né? A resposta que você coloca ali. O importante é que você responda de acordo com os conhecimentos prévios que você tem, de anos anteriores ou até mesmo de outras coisas que você já tenha feito, sei lá, assistiu um documentário, acompanhou alguma matéria na televisão, então você tem às vezes alguma noção a respeito daquele assunto, né? No caso de vocês que já estão no terceiro ano, vocês têm bastante embasamento para responder isso aí, pensando no que vocês viram lá no primeiro e no segundo ano. Então o que eu peço para vocês? Que vocês desenvolvam a atividade 1A, mas que vocês não pesquisem, tá? Não é essa a ideia. A ideia aqui, ele até coloca assim, olha, discuta com os seus colegas. Você pode discutir nos grupos de WhatsApp, né, você pode discutir com seus parentes, com as pessoas mais próximas a você, mas não é para você pegar a resposta na internet, tudo bem? Então, nesse primeiro momento, eu vou pedir para você pausar a aula, certo? Você pausa essa aula aqui, faça a resolução dessas 7 questões no seu caderno, e depois você retorna para que a gente dê seguimento à nossa aula, tudo bem? Enquanto isso, eu aguardo vocês. Bom, pessoal, espero que vocês tenham terminado a atividade 1A, certo? Na atividade 1B, ele pede para que você faça o registro das suas impressões, ideias ou hipóteses, né? Que eu já tinha pedido para que vocês fizessem a resolução dessas questões, tudo bem? Então a atividade 1B só vem para pedir, né, para que vocês tivessem feito o registro. No primeiro momento, lá na atividade 1A, a gente faria só a leitura e pensaria, e na atividade 1B faria os registros que acabou já sendo feito, certo? A parte de socialize-as com os colegas fica a critério de vocês, tá? Na medida do possível, como der para vocês socializarem, vocês façam isso. Já a atividade 1C vai ser cobrado de vocês a leitura de um material chamado Atividades que Mais Consomem Água, certo? Porque quando eu penso no tema água, né, e eu penso nas preocupações que nós temos que ter em relação a desperdício, né, as grandes quantidades de águas que são desperdiçadas, né, e eu pergunto isso para você, provavelmente você deve relacionar, né, as suas ações aí dentro das suas tarefas domésticas, né, das coisas que você faz na sua casa, escovar os dentes, tomar banho, lavar o carro.
Só que assim, pessoal, há outras atividades que consomem muito mais água do que a gente pensa, tá? Então este texto é um texto informativo, né? Eu fiz a leitura deste texto 2 vezes, achei um texto muito interessante. E não se esqueça que para você de aluno de terceiro ano, você não tem que ficar preocupado com as atividades que te avaliam na escola, mas com a quantidade de conteúdos que você tem, né, que agrega ao seu conhecimento, principalmente para as avaliações externas que vocês terão, né? Estou falando principalmente pessoal do Enem, que é uma prova que exige bastante a leitura, é uma prova cansativa, é uma prova de interpretação e fora que a gente precisa ter um referencial teórico muito bom para a redação, né? E lendo que se aprende a escrever, tá? Então eu vou pedir para que vocês façam a leitura deste texto, né? Atividades que mais consomem água. Eu não sei porquê, mas o meu PDF do aluno está com um problema para acessar o link, o QR Code, então por este motivo eu já deixei para vocês aí na descrição deste vídeo o link para acesso deste texto, tá? O texto é este aqui, ó, atividades que mais consomem água, né? Então aqui nós temos este texto, tá? É da página Brasil Escola. Vocês façam a leitura, não é um texto grande, ó, pode perceber que ele não é um texto grande, ele já acabou. Fazendo a leitura, vocês, no caderno do aluno, né, vão preencher esta tabelinha, né? Ele pede aqui para que vocês façam alguns registros, tudo bem? Mas de qualquer forma, a leitura deste texto será cobrada de vocês depois na atividade do Google Class, que eu já vou passar para vocês também. Então, pessoal, pausem o vídeo, faça a leitura do texto, preenchimento dessa tabela e depois vocês retornem para a gente finalizar, né, a atividade 1C. Bom, e se você já finalizou a atividade 1C, pessoal, já fez a leitura, né, é um texto bem interessante, né, ele acaba colocando outros setores que consomem muita água, como a agricultura, né, e os setores industriais, né, que não é tão difícil de imaginar, né, pessoal, que eles gastem água, mas a gente não para pensar nisso, ele coloca valores de porcentagem, né, a representação. O que é interessante nesse trabalho de porcentagem é que o ano passado a gente falava sobre as frações de águas disponíveis no planeta, né, em porcentagem, isso lá no segundo ano, e agora a gente está falando da questão do consumo em porcentagem. Então imagina só que caísse, por exemplo, na prova do Enem uma redação sobre água. Olha o tanto de coisas, de informações que vocês já têm a respeito desse assunto, certo? Então para a gente finalizar essa nossa primeira aula, pessoal, eu vou pedir para que vocês agora, para a resolução da atividade 1D, né, assista ao vídeo Uso Racional da Água, lembrando que está com problema também o link, pelo menos no meu caderno em PDF do aluno está com problema, tá? O link para acesso, o QR Code também deu problema. Se você conseguir acessar, não tem problema algum, tá? Mas eu vou pedir para que você acesse ao link na descrição deste vídeo aqui também. Só o vídeo é esse aqui, certo? Né, o uso racional da água. Peço para que vocês assistam esse vídeo, é um vídeo de 4 minutos e 49 segundos, é um vídeo bem curtinho. E conforme vocês forem assistindo, já vai fazendo as anotações de vocês também, porque eu vou cobrar algumas informações de vocês em relação a este vídeo, tudo bem? Pessoal, dito isto, eu peço para que vocês assistam o vídeo e depois vocês retornem para a gente finalizar a nossa aula. Bom, eu imagino que você assistiu o vídeo e o que foi interessante aqui nessas duas atividades, né? Na atividade 1C e na atividade 1D. A atividade 1C coloca para nós, né, os setores que consomem água, certo? Que mais consomem água. E depois na atividade 1D a gente tem formas de se utilizar essa água nesses setores, mas de maneira racional. Então, está sendo utilizada a água? Tá. Né? É um problema o consumo excessivo? Sim. Mas tem sim ações que a gente pode desenvolver, pessoal, para não se gastar água mais do que você poderia, tudo bem? Então, mais uma vez, né? É falado das indústrias, da agricultura, do uso doméstico lá no texto, mas depois no vídeo, né, da atividade 1D ele coloca algumas soluções, né, para que a gente não gaste água mais do que necessita. Então, mais uma vez, você tem um problema, mas ele te dá uma solução. Então, tudo isso é utilizado para nós como referencial teórico para que a gente discuta e defenda a utilização da água com uso consciente, tudo bem? E pessoal, para a gente finalizar agora essas 4 atividades de 1 a D, de A a D, melhor dizendo, lembrando que a gente vai retomar a nossa próxima aula já com essa atividade 1E aqui, e aí eu vou precisar de outros materiais além do caderno do aluno, tá? Mas nesse momento eu vou pedir para que você acesse, né, a sua sala do Google Class, se já estiver disponível para você, eu não sei se eu já vou liberar ainda, tá? Vai ter uma postagem lá como segundo bimestre, você vai acessar essa postagem e vai abrir para você, aqui não atualizou ainda para mim, tá? Mas vai abrir
este questionário aqui. Então, pessoal, para a gente finalizar a nossa primeira semana de aula, eu vou pedir para que vocês preencham esse questionário aqui no Google Class, certo? Colocando o seu nome, selecionando a caixinha aqui da sua turma, né? Lembrando que este questionário ele já está seriado, né? E aqui nós temos as questões prévias, as 7 questões para que você responda para mim. Nós temos 4 questões que foram elaboradas, né, em cima do texto que você fez a leitura. E por último, pessoal, nós temos aí uma questão apenas, tá? De acordo com a análise do vídeo, né? Com essa análise que você fez aí do vídeo, tudo bem? Peço para que vocês respondam este questionário, envie para mim e qualquer dúvida estou à disposição nas redes sociais, né? Ou até mesmo nos comentários deste vídeo. Vocês podem fazer aí, né, comentários pertinentes à aula, alguma dúvida que vocês tenham que eu estarei respondendo assim que possível. Pessoal, desde já um grande abraço, fiquem com Deus e aguardem a próxima aula.